A paz de Deus, o amor de Jesus e a comunhão com o Espírito sejam com todos os que esperam nele e que não andam segundo a carne, mas vencendo a si mesmos, andam segundo o Espírito. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz no versículo 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que ladrão é este? Muitos usam esta passagem para dizer que esse ladrão é o diabo. Mas vamos acompanhar o contexto desta palavra para compreendermos quem está roubando as ovelhas. Quem está matando as ovelhas? Quem está destruindo as ovelhas? O capítulo 10 é uma sequência do capítulo 11, do capítulo 9, onde Jesus cura um cego de nascença. No capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença e os religiosos o expulsam da sinagoga. Assim que os olhos espirituais nossos são abertos por Jesus, nós somos expulsos da religião morta. A sinagoga é um símbolo da religião morta, porque é uma divisão. O mandato de Deus era que fosse adorado no templo, e o templo simboliza a igreja. Toda divisão é morta e se opõe ao Espírito Santo e à verdade de Jesus Cristo. E os fariseus vinham criticando Jesus e se opondo a Jesus de modo sistemático. Em todo o capítulo 9, vemos os fariseus contra o cego que fora curado e contra Jesus Cristo, a ponto de, no versículo 40, no final do capítulo 9, eles dizerem assim: alguns dentre os mestres dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Em verdade vos digo, veja que passa para o capítulo 10, mas essa palavra é dirigida aos fariseus. Há uma questão muito grave a respeito de capítulos e versículos nas Escrituras. O Espírito Santo jamais colocou capítulos ou versículos nas Escrituras. E devemos tomar muito cuidado com isto, porque nós podemos ir às Escrituras com a nossa mente e ler segundo o nosso coração e não percebemos a ligação que há na palavra e no ensinamento de Cristo. Portanto, quando Jesus diz que veio a este mundo para juízo, para que os que veem sejam cegos e os que são cegos vejam, Jesus estava dizendo isto para os fariseus, pois que eles diziam ser espirituais, religiosos e saber tudo a respeito de Deus. É assim até nos nossos dias. Quem são os fariseus de nossos dias? São esses que são o ladrão de João 10. Vamos acompanhar o que Jesus diz. Em verdade vos digo. Digo a quem? Aos religiosos. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês que dividiram o meu corpo em muitos pedaços, vocês que criaram falsas doutrinas, vocês que ensinam coisas de homens, vocês estão roubando os que creem em mim. Vocês que ensinam doutrinas humanas e doutrinas enganadoras, vocês estão destruindo o meu povo. É isso que Jesus está dizendo. Quem são os ladrões e salteadores? São aqueles que não entram pela porta. Lá no versículo 9 do capítulo 10, Jesus vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem.
Muitos pensam que entram pela igreja quando passam por uma porta que o homem construiu. Se você não passar por esta porta, que é Jesus Cristo, você nunca entrou na igreja. Nunca. Pois só há esta porta. Quem passa por outro lugar que não seja esta porta, que é o próprio Cristo, é ladrão e salteador. Estas lideranças que estão ensinando e levantando igrejas segundo a carne são ladrões e salteadores. Não leiam as Escrituras segundo você mesmo. Não deixe que os outros leiam as Escrituras para você. Vá você mesmo e leia. Veja como começa o capítulo 10 de João. Em verdade eu vos digo. Jesus está dizendo para os religiosos, os fariseus, que eles são ladrões e salteadores. E ele prossegue. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Veja que o pastor das ovelhas é o próprio Jesus. E por que ele, sendo a porta, ele diz que passa pela porta? É porque ele vai até a cruz, morre e ressuscita. É assim que ele passa pela porta, obedecendo à vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você também passe por onde Jesus passou. É isto que é segui-lo. Você pensa que seguir Jesus é seguir uma doutrina de homem e uma doutrina religiosa? Para ouvir elogios, para ouvir apresentações humanas e carnais? Não. Temos que passar pela porta. Temos que passar pela cruz. Jesus diz assim, versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus mesmo está chamando aqueles que creem nele para saírem para fora. Para fora de onde? De onde? Para fora do lugar em que as ovelhas estão presas. Onde as ovelhas estão presas hoje? Estão presas nos apriscos. O que são os apriscos? São todos os lugares que são como sinagogas. Leem a palavra de Deus, pregam a palavra, louvam, mas não conhecem a autoridade do Espírito Santo. Não conhecem Jesus Cristo como seu cabeça. Então, ele prossegue. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, tem título, mas não recebe salário, pois é mercenário. Todos que fazem a obra de Deus, recebendo algo em troca, ou por receberem algo em troca, são mercenários. A palavra mercenário fala de negociantes. Isto foi profetizado na carta de Pedro. Pedro disse que muitos iam fazer negócio com aqueles que creem, com as ovelhas. É assim até agora. Então Jesus diz que o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. É porque as ovelhas não são de homens nenhum. As ovelhas pertencem ao único bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que é Jesus Cristo. Então, ele diz no versículo 13, o mercenário foge porque é mercenário. Não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Dou a vida pelas ovelhas.
Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Portanto, lendo o contexto da palavra, percebemos que o ladrão é o mercenário, que o mercenário são aqueles que sobem por outra parte. Esse é ladrão e salteador, diz o versículo 1 do capítulo 10. Portanto, prestemos atenção. Onde o diabo vem roubar os crentes? Através de homens que são falsos mestres, falsos pastores. Veja, onde o diabo vem para matar ovelhas. Se formos depender de doutrina de homens, de autoridade humana, eles matam a nossa fé. Há muitos que estão mortos na fé, há muitos que estão desviados da fé, há muitos que foram enganados, que estão decepcionados com o Evangelho por causa de homens. Veja bem, se você não vigiar, estes homens vão te destruir a fé. Olhe para Jesus, porque Jesus é o bom pastor e ele deu a vida por nós. Portanto, nele nós somos mais do que vencedores. Vivam por meio do bom pastor. Se o Senhor for o seu pastor, nada te faltará. Que a alegria do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Leiam as Escrituras. Quando vocês lerem as Escrituras segundo a visão do Espírito Santo, vocês perceberão que será como vocês nunca a tivessem lido. O próprio Jesus teve que abrir a mente dos discípulos para que eles compreendessem o que está escrito. Assim é com cada um de nós. Se Jesus não nos abrir a mente, nós não podemos compreender. Fiquem na graça de Deus, pois Jesus deu a sua vida por nós. Tenham fé, tenham coragem e confiem somente no Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor. O homem veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus, o Filho do Deus vivo, veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém.